Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Hoje a gente vai começar o livro 3. Então, hoje é a primeira aula do livro 3. A gente vai começar com o GA1, e aí eu vou passar a GA1 toda, livro 3, livro 4. Depois eu dou o GA1 2 toda, livro 3, livro 4. Tudo bem? Igual a gente fez nesse primeiro bimestre. Então, para começar com a aula 9, Estrutura Geológica do Brasil, a gente vai ver principalmente qual que é a estrutura geológica brasileira, como que ela se formou, onde ela se formou, né, a localização, e também um pouco de exploração mineral no Brasil. Beleza? Então, aqui ó, a gente tem um mapa, né, da estrutura geológica e dos recursos minerais no Brasil. O que é importante a gente saber nesse mapa? É importante a gente saber a localização dos escudos cristalinos, e aí a gente vai ter dois tipos de escudos cristalinos. O primeiro, que é o rosinha aí, a gente vai ter as faixas de dobramentos e coberturas de plataforma, que são, né, os planaltos, que é quase que boa parte do território brasileiro, né? Então, os planaltos são áreas acima de 600 metros de altitude, onde o processo de erosão vai ser mais atuante, né? A gente vai ver direitinho quando a gente for falar de relevo do Brasil, tá? E o outro tipo de escudo cristalino que a gente tem são essas áreas verdes, que são os embasamentos em estruturas complexas, que são planaltos também, são escudos cristalinos, mas eles são mais complexos, são áreas mais altas ainda do que os escudos rosinhas. Então, nessas áreas verdes, a gente vai ter as maiores altitudes no Brasil. E aí eu vou né, apontar alguma coisa. Aqui perto de Minas, onde eu estou passando o mouse, a gente vai ter a Serra da Mantiqueira, né, que é uma área muito alta, onde a gente vai ter, por exemplo, aqui na divisa de São Paulo com Minas, Campos do Jordão, né, que é a altitude mais alta do estado de São Paulo. Aqui em cima, no escuro das Guianas, né, ao norte da Amazônia, a gente tem o escudo das Guianas, os escudos cristalinos norte amazônicos, né, que é o escudo das Guianas. E ao sul a gente tem o escudo cristalino sul-amazônicos, que é o escudo do Brasil Central. São duas áreas muito altas. Aqui ao norte a gente vai ter, aqui em Roraima, o maior pico do Brasil, que é o Pico da Neblina, que a gente vai ver nesse slide também, tudo bem? O outro tipo de formação que a gente tem, de estrutura geológica, são as bacias sedimentares. Bacias sedimentares, essas áreas roxinhas, né, lilás, que são a maior parte da estrutura brasileira. Então, a maior parte da estrutura brasileira são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas na plataforma continental, né, onde há deposição de sedimentos, onde há um acúmulo de sedimentos. Né? E nessas áreas a gente vai ter principalmente tipos, né, de recursos minerais energéticos, como petróleo, como carvão, como gás. Enquanto que nos escudos cristalinos, a gente vai ter os minerais metálicos. Então, nos escudos, os minerais metálicos, nas bacias, os minerais sedimentares. Né? E o outro tipo de estrutura que o Brasil não tem são os dobramentos modernos. Por que o Brasil não tem dobramentos modernos? Porque os dobramentos eles se formam através do choque de placas. E o Brasil, né, o território brasileiro, não está próximo a nenhum limite de choque de placas tectônicas, por isso que a gente não vai ter dobramentos modernos. O que é um dobramento moderno? É resultado do choque das placas, e a gente vai ter dobramento moderno aqui na costa, né, aqui na costa não, entre o Chile e a Argentina e a Bolívia, os Andes, a gente vai ter dobramentos modernos lá na Ásia, o Himalaia, é um dobramento moderno, a gente vai ter dobramento moderno na África, a cadeia do Atlas, a gente vai ter dobramento moderno na Europa, os Alpes suíços é um dobramento moderno, a gente vai ter dobramento moderno na América do Norte, as rochosas norte-americanas também é um dobramento moderno, mas no Brasil não existe. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais então de escudo e de bacia. Né? Os escudos cristalinos também são chamados de maciços antigos. São rochas cristalinas ou rochas magmáticas ou rochas metamórficas. A gente já viu isso no primeiro bimestre, os tipos de rochas. Lembram? Os escudos eles são compostos por rochas mais duras, ou seja, que têm um menor grau de erosão. Embora o processo de erosão seja mais atuante nos escudos, né, ele vai ser muito dificilmente rachado, né? Ou seja, ele aguenta mais erosão. O escudo cristalino é composto por uma rocha mais dura. É um tipo de cráton, a gente já vai ver o que é um cráton, que aflora na superfície, né? Depois vocês vão ver o desenho do cráton, mas o cráton é a plataforma em si, né? É o que a gente não consegue ver, é a plataforma que está abaixo da superfície.
O que está acima da superfície é o escudo cristalino. O escudo, ele aflora na superfície, é um tipo de cráton que está acima da superfície. Tá? Nelas ocorrem os minerais metálicos, como eu disse, e aí quando a gente tem uma rocha com alto teor, com alto teor de valor econômico, né, um mineral que valha muito para o mercado, a gente vai ter um minério. Então, assim, o mineral é o afloramento e o minério é o que a gente tira desse mineral, tudo bem? E quando os minerais se concentram em determinado ponto, a gente vai ter uma jazida mineral. Esse aqui na foto é o Pico da Neblina, que fica lá em Roraima, nos escudos cristalinos norte-amazônicos, no escudo das Guianas. Beleza? A gente vai ter também as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas vão se formar lá na era paleozoica, que é a segunda era, né, mais recente que a gente tem, mas ainda assim, com milhões de anos atrás. Hoje, as bacias correspondem a 64% de todo o território brasileiro. Lembra que eu mostrei o mapinha? Então, a maior macroestrutura no território brasileiro são as bacias sedimentares. A gente tem a bacia sedimentar amazônica, a bacia sedimentar do meio norte, que compreende Maranhão e Piauí, e a bacia sedimentar de Paranaíba, no Paraná. O movimento de pirogênese, que é um movimento vertical, né? Vertical não, horizontal da placa tectônica, esse movimento horizontal de placa tectônica, através de pressão e temperatura, provoca o levantamento de grandes massas de terra. Né? Então, quando tem muita pressão, muita temperatura no interior da terra, a gente vai ter um soerguimento nesse relevo. E aí que se forma uma bacia sedimentar, porque como ela se levanta, a gente vai ter depósitos sedimentares nessa área mais e mais. Né? Essas áreas, né, que antes se encontravam no fundo dos oceanos, com esse soerguimento e o recuo dos oceanos, acabam virando continente e, por isso, criando mais sedimentos, como mostra a imagem aqui. Né? Então, a gente vai ter essa primeira imagem mostrando uma sedimentação, né? Essa sedimentação aflorando depois e compactando. Beleza? Há outro tipo de macroestrutura que o Brasil não tem, são as cadeias orogênicas, né? Os douramentos modernos, ou cinturões orogênicos. Eles são formados pela ação do tectonismo. Então, é um tectonismo muito grande, já falei, limite de placa, uma placa se chocando com a outra, parte de uma placa é subductada, ou seja, ela entra para o interior da Terra, e a outra vai subir, né, formando essas cadeias montanhosas, como a cadeia do Himalaia. Bem, são as maiores altitudes do planeta. Os documentos modernos são considerados de origem recente, mas recente quer dizer 250 milhões de anos. Se os documentos modernos são recentes, há 250 milhões de anos, quer dizer que as depressões, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos são ainda mais antigos. Tá? E a localização ocorre, como eu disse, né, nas regiões de relativa estabilidade, no choque das placas tectônicas. Tudo bem? Aqui a gente tem o que é um cráton, o que é um escudo e o que é uma bacia. Né? Então, o cráton é tudo isso que está. Aqui a gente tem a superfície, tudo isso que está abaixo da superfície é um cráton, ou seja, é o que a gente não consegue ver do relevo. O que está acima do cráton e é montanha, além do tipo de montanha, é o escudo cristalino. Né? Aqui a gente tem o escudo das Guianas, aqui o escudo sul-amazônicos. E todo esse buracão aqui, né, que foi erodido, né, teve grande ação de temperismo, e depois vieram camadas de sedimentos, é a bacia sedimentar. Né? Então lembra que a bacia sedimentar está dentro do cráton, mas ela também está na superfície, a gente consegue ver a bacia sedimentar na superfície. Beleza? Deu para entender o que é cráton? Cráton é toda essa área que está aqui abaixo dos escudos cristalinos e que compreende a bacia sedimentar. Tranquilo? Aqui a gente tem um mapinha sobre exploração mineral no Brasil. Então a gente tem todos os tipos aqui de minérios que a gente consegue extrair: alumínio, cobre, estanho, ferro, ouro, manganês. Os outros aqui embaixo: chumbo, nióbio, níquel. Né? E esses aqui são metálicos, e os não metálicos, como calcário, que é uma rocha sedimentar, diamante e o sal marinho, que também são todos de origem sedimentar. Tudo bem? Aqui principais províncias, né? Principais áreas de mineração no Brasil. A gente vai ter a província mineral ferro-aurífera do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, que fica mais ou menos aqui em Minas, né, próximo a Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A gente vai ter a província mineral polimetálica de Carajás, no Pará, aqui onde eu estou circulando. A gente também vai ter distritos de greenstones belts, né, auríferos de Goiás, Bahia e Minas Gerais. Greenstones, pedras verdes, né, pedras preciosas.
né, em Goiás, então mais ou menos aqui. A gente também vai ter os distritos de maciço básico, ultra básicos de Goiás, Bahia e Pará, que também, né, pega Goiás, pega um pouco aqui da Bahia e pega um pouco aqui do Pará. E a gente vai ter em Minas Gerais, no Pará, em Goiânia e na Bahia, né, esses quatro estados são responsáveis por 80% de toda a produção de commodities minerais, ou seja, de produtos minerais que têm alto valor agregado e são comercializados em bolsas de valores ao redor do mundo. Tudo bem? Áreas minerais no Brasil. Quando se formaram as nossas reservas minerais, né? A gente vai ter a formação das nossas reservas no período Arqueano ou Holoceno, que são os primeiros períodos geológicos que a gente tem, né? Ainda temos algumas dificuldades para a exploração mineral no Brasil, embora seja um importante setor econômico, né? Principalmente no norte do Brasil, infelizmente, porque vai trazer muitos impactos, né? Mas a gente vai ter um potencial de exploração muito grande. Mas alguns problemas. A gente vai ter baixo conhecimento geológico do território, né? Existem sim alguns levantamentos, mas não são levantamentos tão detalhados, né? A gente não sabe, por exemplo, a gente não tem muitos estudos sobre o solo amazônico. A gente acha não. A gente tem alguns estudos que dizem que o solo amazônico é muito rico em ferro, muito rico em ouro, muito rico até talvez em petróleo. A gente não tem estudos que comprovem isso. A gente vai ter pouco investimento em pesquisa, isso não só na área mineral, mas numa área falando em pesquisa geral no Brasil, pesquisa científica, carência de infraestrutura viária, poucas estradas, poucas ferrovias, poucas hidrovias que possam fazer esse escoamento da produção mineral no Brasil. E a gente também vai ter a questão dos impactos ambientais e sociais causados pela exploração mineral. Beleza? Aqui a gente tem um quadrilátero ferrífero, então aqui no mapinha maior, esse quadradão perto da região metropolitana de Belo Horizonte, e o quadrilátero ferrífero, na verdade, ele pega essas quatro cidades, né? Santa Bárbara, Bárbara, Congonhas e Mariana, por isso um quadrilátero ferrífero. A gente tem também o Complexo Minerador de Carajás, né? E o Complexo Minerador de Carajás, ele não só é a questão da mineração, mas o Complexo Minerador, ele engloba também a ferrovia, que vai de Carajás até o porto de São Luís, no Maranhão. Ele também vai englobar alguns projetos de hidrelétricas que colocam energia para a produção mineral nessa região. Então, é um complexo industrial mesmo de mineração, não envolve só o setor de mineração, mas o setor de infraestrutura, o setor de indústria, o setor de hidroeletricidade, né? É todo um complexo voltado para a mineração em Carajás, no Pará. A gente tem também aí os principais, né, minerais que o Brasil produz. O ferro é o mais importante, 70% das nossas exportações destina-se ao ferro, né? 70% das exportações é de ferro no Brasil, no setor mineral. A maior extração do produto ocorre em Minas, no quadrilátero. A Serra de Carajás também tem uma jazida muito grande, mas é a segunda posição atrás do quadrilátero. E para o escoamento do ferro, a gente vai ter o Porto de Itaqui, no Maranhão, né, que é aquele complexo do Carajás que eu falei, as hidrelétricas de Tucuruí e a Estrada de Ferro de Carajás, que é uma ferrovia que liga, né, Carajás ao Porto de Itaqui, e além da hidrelétrica de Tucuruí, que vai fornecer energia para a mineração em Carajás, tudo bem? A gente também tem produção de ferro no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, né, que é um outro local muito importante, mas o maciço do Urucum, por estar próximo ali da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, então o ferro produzido no maciço do Urucum, no Mato Grosso, vai ser transportado para os nossos vizinhos sul-americanos. Tudo bem? A gente tem um outro produto importante que é o manganês, né? O manganês ele vai ser utilizado para fabricar ligas de aço, né? Ou fabricação de pilhas, por exemplo, que é o manganês. O Brasil apresenta-se como um grande exportador desse produto, além do ferro, né? A Serra do Navio, no Pará, foi uma possessão, foi tipo uma área arrendada para os Estados Unidos. Então, tinha uma empresa americana que veio explorar o manganês no Brasil, na Serra do Navio, né? Essa exploração durou de 57 a 2003, e ao se encerrar em 98, já não existia mais manganês nessa área da Serra do Navio, no Pará. Além da demissão em massa dos mineradores, né, a empresa norte-americana deixou um desastre ambiental imenso, né, além da contaminação do solo e das águas por arsênio, né, que é proveniente desses rejeitos
da exploração mineral do manganês. Isso contaminou o lençol freático e os igarapés, que é um tipo de vegetação muito comum na Amazônia e podendo chegar até a foz do rio Amazonas, né, onde o rio deságua, provocando, entre outras doenças e o câncer, por exemplo, nas populações dessa região. Então, o manganês aí tem um histórico muito, muito triste de exploração no Brasil. A gente, além da Serra do Navio, a gente também vai ter exploração de manganês em Carajás, também no Quadriláteros Ferrífero e também no Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. A gente tem aí a cassiterita e a bauxita, que são minérios de ferro, né? A bauxita, o Brasil tem uma das maiores jazidas, né, encontrada lá no Rio Trombetas, também no Pará. Olha como o Pará é muito importante no quesito de mineração no Brasil, né? É o principal minério de alumínio, né, e ele é utilizado para a indústria automobilística e para a indústria aeronáutica. Em relação à cassiterita, ela também vai servir para a fabricação de aço, da folha de Flandre, sabe, que são aquelas folhas, aquelas chapas de aço, e do estanho, que é um tipo de liga metálica. A gente tem as tabelinhas aí, né? Os principais produtores de cassiterita, né, no quesito Brasil: Amazonas e Rondônia. Amazonas 57, Rondônia 42. E aí a gente vai ter no mundo a China, a Indonésia e o Peru. O Brasil é o quarto produtor de cassiterita no mundo. E em relação à bauxita, né, a gente vai ter os estados do Pará, de Minas, dominando a produção de bauxita, e no mundo a Austrália, a principal produtora, a Guiné, a Jamaica e o Brasil também em quarto, tá? Outros recursos minerais no Brasil. A gente tem a questão do nióbio. Eu não vou falar muito do nióbio, porque a gente também não sabe muita coisa do nióbio. O nióbio é um minério que o Brasil tem uma das maiores jazidas minerais do mundo. O nióbio é um minério muito maleável de se trabalhar. E aí, né, algumas críticas, alguns apontamentos sobre o nióbio. Como o Brasil tem uma das maiores reservas, o Brasil poderia controlar o mercado do nióbio no mundo. Entretanto, o nióbio ele serve principalmente para alguns componentes eletrônicos, né, para produzir ligas metálicas de alguns componentes eletrônicos. Só que esses componentes eletrônicos eles não precisam de nióbio. Eles podem usar outro tipo de minério de ferro. Então, se o Brasil, se o Brasil controlasse o mercado de nióbio e subisse muito o preço, os compradores de nióbio poderiam comprar outros minérios que não fossem nióbio, porque ele é muito substituível, né? Então, a gente tem esses dois lados aí. Uma das maiores reservas está no Brasil, mas ele é muito substituível por outros minérios também. A gente está falando aí do ferro, a gente também tem o manganês, da bauxita, a gente falou, o caulin, que também é um tipo de liga metálica, o estanho, e a vermiculita. Até o Brasil está aí dominando da quarta posição mundial, a primeira dentro desses minerais. Tá? Combustíveis fósseis. Então, a gente falou até agora de minerais que a gente encontra em escuros cristalinos. Nos escuros cristalinos, a gente vai encontrar os minerais metálicos. Os minerais sedimentares, né, os combustíveis fósseis, a gente vai encontrar nas bacias sedimentares. E aí a gente vai ter, né, os 20 maiores campos de petróleo do Brasil. Então a gente tem lá Marlim do Sul até Papa-Terra, né? E aí é a questão de produção em 1.000 barris por dia de petróleo, isso vai até 2014. Então o Brasil é um dos grandes mercados de produtores de petróleo atualmente, principalmente depois da descoberta do pré-sal em 2008, 2009, por aí. A gente também vai ter um combustível fóssil muito importante, que é o gás, né, associado ao petróleo, um dos componentes do petróleo, né? É um hidrocarboneto, né? Existem bolsões gasosos isolados próximos à superfície terrestre nas áreas sedimentares. O Brasil não exporta tanto gás assim, aliás, o Brasil tem que importar gás da Bolívia, mas a gente tem alguns estados com alta produção de gás, como Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo e Alagoas, aí a produção de gás natural em metros cúbicos no Brasil, né? Mas lembrando que o Brasil tem que importar gás da Bolívia. Existe um grande gasoduto que vai da Bolívia até aqui o estado de São Paulo, tá? E a outra produção importante no Brasil é a produção de carvão, né? Um outro mineral sedimentar importante é o carvão, que o Brasil também não tem uma produção, uma produção sustentável, né? Suficiente, a gente tem que importar, mas o nosso carvão também tem um problema do nosso petróleo, que é um carvão com baixo teor calorífico, alto teor de umidade, né? Então o nosso carvão não é um carvão muito bom para se queimar. E a gente vai ter as principais jazidas de carvão mineral no Brasil, na região sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná.
Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que assistam a aula aí, tirem as suas dúvidas. Me perguntem, me mandem as dúvidas no WhatsApp, por favor, ou no Classroom. Façam os exercícios da tarefa online da aula 9, livro 3, né? E a gente se vê semana que vem. Tudo bem? É isso e tchau, tchau.